Olá, aluno, explicar aí mais uma questão aqui no XP Resolve com a professora Milena Maia. E vamos resolver aqui uma questão de uma prova relativamente recente, né? Uma prova de 2022 da primeira aplicação. E o texto da questão diz o seguinte: antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, o antimicrobiano 1 tem como ação unir-se aos ribossomos. Então, ao se unir aos ribossomos, o que é que ele vai fazer? Impedir a síntese proteica, certo? O 2 vai se unir aos microtúbulos, impedindo a segregação. O que é a segregação? Separação das cromátides, né? O 3 une-se aos fosfolipídios da membrana plasmática, fazendo com isso com que a membrana tenha sua permeabilidade reduzida. Então, vai implicar aí no transporte de substâncias, né? O 4 interfere na síntese de timina, fazendo com que a síntese DNA seja inibida. E o número 5 interfere na síntese de uracila e, portanto, vai impedir a síntese de RNA, certo? Aí, o que ele está pedindo no comando? Ele está dizendo o seguinte: qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção, veja, causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal? Bom, gente, para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que entender um pouco de quê? De citologia. Então, vamos dar uma revisadinha rápida aqui dentro, né, do contexto do cenário que está sendo colocado aqui. Então, número 1, ele está falando une-se aos ribossomos, né? O antimicrobiano une-se aos ribossomos. Vamos relembrar o que é ribossomo. Ribossomo é uma organela, como já colocado aqui, pessoal, destinado aqui à síntese proteica, certo? Como é que a gente pode encontrar esse ribossomo? Ele pode ser encontrado da seguinte maneira: livre no citossol, ou seja, solto ali, né, por dentro do citoplasma. Ou ele pode ser encontrado, gente, aderido à carioteca. Carioteca é o quê? Membrana nuclear, né? Ou ainda pode ser encontrado aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granuloso, ou ainda chamado ergastoplasma, certo? E aí é bom que se coloque em questão o seguinte: quando ele está aderido ao retículo, as proteínas que são fabricadas aqui, minha gente, elas vão ser direcionadas para onde? Elas vão ser endereçadas ao complexo de Golgi. Então, os ribossomos que estão grudados às membranas do retículo endoplasmático rugoso são especialistas em fabricar proteínas de exportação, certo? Ou seja, proteínas que vão para o Golgi, do Golgi vão, através de vesículas de secreção, lá para o meio externo. Tudo bem? Já esses ribossomos que estão livres no citossol, eles vão ser especialistas em fabricar proteínas de uso doméstico, ou seja, proteínas que são fabricadas, né, para serem usadas pela própria célula. Uma outra coisa importante a saber do ribossomo é que ele é formado de duas subunidades, uma menor, certo? E outra maior. E nessa subunidade maior, nós vamos encontrar 3 compartimentos, que nós chamamos, minha gente, de sítios, né? Sítio local dá no mesmo. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter
né? Isso aqui, ó, que está aparecendo na letra U, é como se fosse um espaço aqui dentro, um local, certo? Aqui vai ser chamado de sítio A, sítio P e sítio E. Sítio A, gente, é o local por onde o aminoácido vai entrar. Sabe o aminoácido que está lá no citoplasma? Ele vai entrar aqui, lembrando que ele vai entrar sendo carregado pelo RNA transportador. Então, toda vez que o aminoácido entra, ele vem para cá, ó, por aqui, ó. Aqui é como se fosse uma portinha de entrada, certo? Se o sítio vizinho, que é o sítio P, estiver vazio, o que vai acontecer? Um aminoácido que está aqui, ó, deixa eu usar esse pincelzinho verde escuro. Então, ó, eu vou botar um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui, e eles dois juntos vão criar o quê? Uma ligação peptídica. Então, o sítio P é o sítio onde a gente vai começar a ver a formação de um peptídeo. Tudo bem? Esse sítio E é o seguinte, lembre que aqui eu vou ter a fita de quê? A fita de RNA mensageiro, com a sua sequência de trincas, chamadas de códons. Lembram disso? Cada códon é uma trinca que vai identificar um aminoácido. Então, turma, quando o ribossomo ele vai lendo, né, as trincas, ele vai deslizando por essa fita. Então, por exemplo, a trinca que estava aqui, ó, quando o ribossomo dá esse passo para cá, ela automaticamente vai para onde? Ela vai para o sítio P. E a trinca que estava no sítio P, quando o ribossomo dá esse passo para cá, ele se desloca naquela direção, ele vai parar no sítio E. Então, esse aminoácido que esteve aqui, vem para cá. Esse que estava aqui, vem para o sítio P. E o aminoácido que estava lá fora, vem para cá. Então, como se fosse uma troca de cadeiras, né? Uma dança das cadeiras. E aí, gente, esse sítio E é de exit, né? Ou seja, saída. Tudo bem? Então, por aqui, o peptídeo que está sendo formado aqui dentro, ele vai saindo. Tudo bem? Outra coisa importante a saber é que essas unidades, elas têm uma certa massa, tá? Eu vou usar um termo que não é adequado, mas só para entender. É como se pesasse. Imagine que eu vou pegar isso aqui e vou botar numa balança. Eu vou registrar a massa, né? O peso, vocês sabem que é errado dizer, porque tem a ver com a questão da gravidade. Então, eu vou botar aqui para colocar a massa desse e a massa desse. Certo? Só que isso é uma coisa microscópica, então você não tem como registrar em grama, miligrama, centigrama. Isso vai ser registrado numa medida chamada S, tá? Que tem a ver com a velocidade de sedimentação. Então, por exemplo, nos procariotos, certo? Se a gente fosse pesar isso aqui, registrar a massa disso aqui, seria de 70S. S, lembre, de sedimentação. Nos eucariotos, o ribossomo ele é um pouquinho maior, então ele é um pouquinho mais pesado. A sua velocidade de sedimentação é essa aqui, ó, 80S. Tudo bem? Isso é importante ser destacado, por quê? Porque quando a gente usa um antimicrobiano, ou seja, um antibiótico, para controlar uma infecção bacteriana, esse antibiótico, gente, ele não pode afetar os ribossomos das nossas células. Já pensou você tomar um antibiótico para matar a bactéria e acaba, né, matando suas células também? Porque aquele antibiótico, ele não só vai impedir a síntese proteica que ocorre nos ribossomos bacterianos, mas também impedir a síntese proteica que acontece nas nossas células. Então, já sabe que esse antibiótico, ele não pode ser prescrito, né, para tratamentos, tá certo? Pelo menos para tratamentos em humanos, enfim. Beleza? O que tá falando número 2? Microtúbulos. Microtúbulos, minha gente, aí você tem que lembrar lá no citoplasma que existe, né, um compartimentozinho lá no citoplasma, um compartimento não, um componente, melhor dizendo, tá? Chamado de quê? Chamado de citoesqueleto. Então, o nosso citoplasma, gente, ele é composto de 3 componentes. Um deles é o hialoplasma, que é o fluido que preenche o nosso citoplasma.
O outro é o citoesqueleto e o outro são as organelas citoplasmáticas, né? Que são responsáveis pelas funções vitais da célula. Como ele está falando de microtúbulo, então a gente vai se deter a falar de citoesqueleto. O citoesqueleto, gente, é como se fosse o esqueleto da célula. Para que serve o esqueleto do nosso corpo? Para sustentar o nosso corpo, para proteger, né, as vísceras moles e também para mobilidade, né, para movimentação. Então, o citoesqueleto ele é responsável por manter a forma da célula, mudar a forma da célula se houver uma necessidade, tá certo? E também para dar sustentação aos elementos que estão ali dentro do citoplasma, ou seja, por exemplo, as organelas. E esse citoesqueleto, gente, ele é formado de microfilamentos de uma proteína bem conhecida, né, actina, de filamentos intermédios ou intermediários e de microtúbulos, que é do que está tratando a questão aqui, ó, de uma proteína chamada tubulina. Esses microtúbulos, eles além de, né, auxiliarem na sustentação, eles também estão relacionados com a formação do fuso. Lembram o fuso? Quando uma célula vai fazer mitose ou meiose, que de cada polo, né, vamos supor que aqui eu tenho um parzinho de centríolos, aqui outro parzinho. Então, esses microtúbulos, eles são orientados a formar aquele fuso. E para que serve esse fuso? Esse fuso é muito importante, gente, para que os cromossomos presos aos microtúbulos do citoesqueleto, eles possam ser o quê? Segregados, eles possam ser separados, certo? Aqui nós temos uma fase em que os cromossomos estão alinhados no meio, e depois dessa fase, que é chamada de metáfase, vem uma outra fase, não sei se vocês estão recordados, chamada anáfase, onde esses microtúbulos eles vão encurtar, e à medida que eles vão encurtando, cada metadezinha do cromossomo, que a gente chama de cromátide irmã, vai sendo puxada para os polos opostos da célula. Tudo bem? No número 3, a gente está vendo aqui o quê? Um antimicrobiano que vai se unir aos fosfolipídios da membrana plasmática. Lembrem que os fosfolipídios, já vamos lá para a bioquímica, eles são formados por uma cabeça e por uma cauda. A cabeça é a parte polar do fosfolipídio e a cauda é a parte apolar do fosfolipídio, certo? E é por isso, né? Ou seja, tem um lado que tem afinidade com a água, tem outro lado que não tem afinidade com a água. E é por isso que os fosfolipídios são considerados compostos anfifílicos ou anfipáticos, ou seja, tem um duplo comportamento, certo? E é o movimento desses fosfolipídios que garante o quê? Que garante a fluidez, certo? Então, eles são responsáveis pela fluidez da membrana celular, tá? Então, uma membrana que tem muito fosfolipídio, ela é uma membrana bastante fluida, certo? Só que a gente tem que ter cuidado com essa fluidez, porque quando a membrana ela é fluida demais, ela é muito permeável e ela acaba permitindo a passagem de várias substâncias sem fazer aquele controle seletivo, certo? É por isso que a gente precisa contar, né, na membrana plasmática, a gente precisa contar com o colesterol. O que é o colesterol? O colesterol é um lipídio do grupo dos esteroides, que na membrana ele tem um papel de quê? De modular esta fluidez. Como assim modular a fluidez? Ele vai ter o papel de enrijecer a membrana, ou seja, deixá-la menos fluida. Tudo bem? O antimicrobiano de número 4 interfere na síntese de timina. Gente, o que é timina? Timina é um nucleotídeo, né? É uma base nitrogenada, melhor falando, que pertence aos nucleotídeos que formam o DNA, certo? Então, vamos lembrar aqui, ó, DNA
e RNA. Quais são as principais diferenças? O DNA, gente, ele é formado de quê? Ele é formado de uma dupla cadeia, né? Enquanto que o RNA é formado de uma cadeia simples. Ou seja, aqui são 2 filamentos e aqui é um filamento só, certo? A outra diferença é no que diz respeito ao tipo de pentose. A pentose que forma o DNA é uma tal de desoxirribose. A pentose que forma o RNA é a ribose. Por isso que o nome é ácido ribonucleico. E aqui é ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? E por fim, né, a terceira e última diferença são as bases que formam. Aqui nós temos adenina, guanina, citosina e timina. Enquanto que aqui é adenina, guanina, citosina e uracila. Então vejam que a uracila ela é exclusiva do RNA, enquanto que a timina é exclusiva do DNA, certo? Então, relembrado aqui, né, todos esses componentes que foram citados na tabela, vamos voltar aqui para o comando. Aí veja, ele quer usar um medicamento que cure uma infecção fúngica, mas que esse medicamento não venha atrapalhar nas bactérias que formam a nossa microbiota normal do nosso intestino, né? Por exemplo, lembre que o intestino da gente tem um monte de bactéria que faz bem para a gente. Então, aqui você teria que diferenciar, né? O que a bactéria tem que o fungo não tem ou vice-versa. Então, vamos lá. Ribossomo tem nos dois? Tem nos dois, né? Tanto tem na bactéria quanto tem no fungo, beleza? Apesar de serem, né, ribossomos com medidas de sedimentação diferentes, mas os dois têm ribossomo, certo? Microtúbulo, vamos lá. Microtúbulo tem no fungo, certo? O fungo faz isso aqui, ó, faz esse fuso, mas não tem na bactéria. Então, eu poderia usar, assim, um antimicrobiano que possa despolimerizar, desmanchar as fibras, né? Os microtúbulos do citoesqueleto do fungo, que não vai ter interferência nenhuma na bactéria. Por quê? Porque bactéria não possui. Então, aqui é uma possibilidade, tá? Fosfolipídios da membrana. Gente, toda célula tem membrana. E toda membrana tem composição fosfolipídica associada a proteínas. Então, ó, esse aqui não vai servir. Nem esse, né? Porque se eu usar um antimicrobiano para o fosfolipídio do fungo, vai também afetar o fosfolipídio da bactéria. Interfere na síntese de timina. Gente, DNA tem no fungo e tem na bactéria, certo? Lembre que o código genético é universal, certo? A tabela do código genético é a mesma para todo mundo. Então, bactéria tem timina? Tem. Fungo tem timina? Tem. Então, não adianta usar antimicrobiano para aqui. E a mesma coisa, uracila, certo? Uracila tanto está presente em seres procariotos como seres eucariotos, tá? A uracila está presente no RNA de todo mundo. Então, também não adianta usar antimicrobiano, né, que atue aqui na síntese de RNA. Então, minha gente, pelo que está colocado aqui, ó, o único antimicrobiano que pode ser utilizado dentro dessa lista, que vai destruir o fungo, uma infecção fúngica, sem causar danos às bactérias que formam a microbiota, é o antimicrobiano de ação de número 2.